Olá a todos aqui do canal Alvo da Consciência, meu nome é Marcelo Santos e estamos aqui para mais um vídeo no qual nós estamos falando aqui sobre uma série que estamos tratando de teologia, mitologia e ciência. Falando de ciência, nós estamos abordando aqui algumas coisas da física quântica, que é a física que explica quase tudo no processo da vida, e vamos para mais um vídeo. E antes mesmo de começar, eu quero dizer aqui 3 coisas super interessantes. Eu queria que você prestasse muita atenção antes de nós começarmos o nosso assunto de hoje. E em primeiro lugar, eu preciso dizer aqui que o hebraico, a língua original dos 5 primeiros livros ali da Bíblia, ele não é a língua mais antiga do mundo, não é o idioma mais antigo do mundo. O hebraico, ele vem do acadiano, que é mais antigo, e também, se nós falarmos sobre as línguas escritas cuneiforme, que nós vamos perceber que são mais antigas ainda. E se você comparar, por exemplo, as escritas cuneiforme, você vai perceber que elas são milênios antes mesmo do hebraico ser conhecido. E a segunda coisa que eu preciso dizer aqui é que a Bíblia, ela não é nem o primeiro e nem o único livro a falar sobre a criação do mundo, a criação do universo. É verdade, não é nem o primeiro e nem o único a falar sobre a criação, a falar sobre divindades, a falar sobre sacrifício, a falar sobre sacerdote, a falar de praticamente todos os assuntos que você encontra aqui. A Bíblia não é o único livro, porque antes dela, outros livros e outros escritos também tratavam do mesmo assunto. E em terceiro lugar, eu tenho que falar que nós somos sempre influenciados pelo meio em que vivemos. E por que eu falo isso? Se você observar no vídeo anterior, eu dei aqui uma comparação, porque nós estamos falando de um povo bíblico, né, que viveu em um tempo, em uma história e que também foi influenciado por dezenas de nações que já tinham os seus mitos, as suas epopeias escrita mesmo antes dessa escrita aqui ela se tornar sagrada. E outra coisa interessante, como eu disse também no vídeo anterior, se a gente analisar o povo hoje, o brasileiro, o Brasil, né, se ele não tivesse sido colonizado pelos portugueses e tivesse sido colonizado, por exemplo, eu dei um exemplo aqui, se o Brasil tivesse sido colonizado por um país igual a Coreia do Norte, por exemplo, se o Brasil tivesse sido colonizado por um país igual os muçulmanos, por exemplo, nós brasileiros teríamos uma outra cultura, um outro sistema de governo totalmente diferente desse que nós vivemos. Uma outra forma de falar diferente, uma outra forma de vestir diferente, uma outra forma de se alimentar e de se comportar na sociedade totalmente diferente daquela, porque nós fomos colonizados pelos portugueses há um pouco mais de 500 anos. E é interessante dizer que quando nós falamos do povo da Bíblia, nós estamos falando da mesma situação, do povo de Israel, que sempre foi influenciado por tantas outras culturas que já existiam, já tinham seus sistemas de culto pronto, e quando eles começaram a escrever sobre os seus antepassados lá no cativeiro da Babilônia, nós vamos perceber que aqui existe uma grande influência. Nós vamos falar sobre o mito da criação babilônica, chamado Enuma Elish. E quando nós lemos e estudamos aqui os primeiros capítulos de Gênesis, nós vamos ter aqui uma grande semelhança entre o escrito do Gênesis e o mito da criação babilônica chamada Enuma Elish. Esse mito, ele foi descoberto em 1849 por Austen Henry, nas ruínas da Biblioteca Arsubanipal, em Nínive, que hoje é a atual Mossul, no Iraque. O mito Enuma Elish, ele foi encontrado todo fragmentado e tem cerca de 1000 linhas escritas sobre o idioma antigo da Babilônia, escrito sobre 7 tábuas de argilas, quase completo. Esse achado ele foi publicado por George Smith em 1800
1873. E a datação desse mito ela é remontada à Idade do Bronze, de 18 a 20 séculos antes de Cristo. Mas muito mais de um milênio antes da escrita do Pentateuco bíblico. Aqui, só para você ter uma ideia. Eu acabei de dizer aqui sobre a Idade do Bronze, que também é conhecido como a Idade dos Metais. Só para você ter uma ideia o que é isso. A Idade dos Metais é o período em que acontece a transição entre a pré-história e a história, que é datado a partir de 3.300 anos antes de Cristo. E a Idade dos Metais, para você ter uma ideia, ela é subdividida em 3 períodos. A Idade do Cobre, a Idade do Bronze e a Idade do Ferro, onde armas, ferramentas era fabricada a partir desses metais. Então, quando nós falamos sobre a Idade do Bronze, nós estamos falando de uma época anterior a 20 séculos antes de Cristo. Então, quando nós falamos sobre a idade de um escrito e usamos essa idade a idade dos metais, nós estamos sinalizando mais ou menos a época em que um achado ele foi escrito. Então, agora nós vamos para algumas comparações sobre o mito babilônico da criação chamado Enuma Elish, e nós vamos para os escritos da Bíblia aqui em Gênesis, que também fala sobre a criação, e nós vamos perceber algumas semelhanças. Lembrando aqui que o Gênesis, ele faz parte da Torá dos judeus, ou também conhecida como Pentateucos, que é a palavra grega, né, para os 5 primeiros livros que foi tradicionalmente atribuída a Moisés, que é o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Enquanto que o mito da criação Enuma Elish, um mito babilônico da criação, que antecede em milênios a formação do Pentateuco do Antigo Testamento. Em primeiro lugar, nós vamos perceber que os dois escritos, os dois poemas, eles contêm a mesma estrutura, eles contêm a mesma temática, eles contêm o mesmo esboço sobre a criação do mundo e a criação do homem e a criação do universo. No mito de Enuma Elish, por exemplo, aparece uma deusa chamada Tiamat. Ela é comparada a um abismo de águas profundas, que aparece ali em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 2. E a palavra hebraica para abismo, etimologicamente, veja bem, etimologicamente, ela tem a mesma raiz para Tiamat, a deusa da mitologia, da criação do mundo, do mito chamado Enuma Elish. Então, quando nós falamos uma palavra aqui etimologicamente, o que vem a ser? Quando você estuda etimologia, você estuda a raiz da palavra, ou você estuda quando a palavra ela foi criada, quando surgiu essa palavra e qual o sentido que ela estava inserida dentro da história. Então, quando nós falamos etimologicamente, nós não estamos falando do significado que a palavra sofre ao decorrer do tempo, ao decorrer das eras. Nós estamos falando do sentido original de quando a palavra ela aparece no contexto histórico. Então, nos dois relatos, tanto no relato aqui de Gênesis, quanto no relato da criação de Enuma Elish, os deuses, eles criam do nada. Veja bem, os deuses, eles criam do nada, seguindo a mesma ordem e seguindo também a mesma temática, tanto no mito babilônico chamado Enuma Elish, quanto também no relato, no poema aqui escrito em Gênesis. Então, no mito de Enuma Elish, os deuses, eles começam criando primeiramente a luz, a criação do mundo. Então, eles começam criando primeiramente a luz e depois eles terminam a criação no homem. Então, se você observar também
os escritos aqui no Pentateuco, no livro de Gênesis, ali nos primeiros versículos, a ordem da criação, ela segue também o mesmo estilo, começando pela criação da luz e terminando também com a criação do homem. E é interessante também a gente observar que tanto na mitologia quanto aqui na Bíblia, nós percebemos que os deuses criam tudo a partir do nada, sendo que antes disso existia o caos. Então nós percebemos que os deuses da mitologia, eles começam a dar ordem àquilo que era caos. E nós percebemos também que os deuses da Bíblia, ele começa a dar ordem naquilo que antes também existia um caos. Ou seja, a ordem precede o caos. Como eu disse antes, que o mito ele vem da história do povo que tenta explicar através de poemas, através de epopeia, através da mitologia, a história de um povo, tentando explicar de como tudo veio a existir, para tentar sanar aí as perguntas que o ser humano faz. Tanto também aqui na Bíblia nós encontramos também esse mesmo segmento. Quando nós olhamos para o meio científico, nós já percebemos um pouco de diferença quanto às afirmações de como tudo veio a existir. Porque a ciência, ela não vai utilizar as histórias de um mito, ela não vai usar a história da Bíblia para fazer os seus experimentos e para fazer as suas comparações. Porque a ciência, ela depende de materiais, ela depende de teste para poder comprovar ou não aprovar alguma coisa. Enquanto que para acreditar aqui você precisa um pouco mais de fé para você acreditar nas verdades que muitas pessoas têm como verdade aqui, a ciência ela já vai utilizar outros tipos de fonte para poder então afirmar alguma coisa. Mas nós conhecemos muito bem que a ciência também ela tem a sua contribuição para dizer como tudo veio a existir nesse nosso grande universo. E qual de nós aqui que nunca ouviu falar da grande teoria científica que fala sobre a criação do universo, da grande explosão do Big Bang? Mas se a gente analisar com a mente um pouco mais holística, você vai perceber que ela também segue uma temática parecida tanto com o mito babilônico chamado Enuma Elish e também com o escrito da Bíblia que também segue a mesma temática. E sabe qual é? A ciência também aceita que tudo partiu do nada, que tudo passou a existir a partir do nada. Através da grande explosão, tudo se tornou o caos e a partir de milhares e milhares de anos, esse caos, que antigamente era caos, depois começaram a ter ordem. Mesmo dentro da comunidade científica, se tem também esse conceito que a evolução, há milhares de anos atrás, ela foi criando forma e aquilo que era caos passou a ter forma durante milhares e milhões de anos. Então, algumas diferenças acontecem. Por exemplo, no mito, a criação ela acontece através de várias divindades criando dentro de um contexto. Quando nós olhamos aqui na Bíblia, que posteriormente se tornou um escrito do monoteísmo, a crença num só Deus, ela aponta a criação do mundo não criado a partir das divindades, de vários deuses criando, mas a partir de um único Deus criando todas as coisas. É a diferença que se tem do mito. Mesmo dentro da mitologia e dentro da Bíblia, aparece um período curto aqui da criação de todo o universo. Quanto que na ciência também se acredita que tudo veio do nada, que a ordem ela precede o caos, só que não num período curto de tempo, mas em milhões e milhões de anos. E outra coisa que interessante é que dentro do mito aparece primeiro os deuses criando a luz, depois encontramos dentro da Bíblia, lá no Gênesis, um Deus criando a luz como sendo a primeira da criação. E quando nós olhamos para a ciência, o que aconteceu primeiro antes da criação do universo? Que foi
energia. Luz, energia, e posteriormente da luz e da energia que veio então toda a matéria do universo. Então, para se falar de uma grande explosão chamada Big Bang, nós temos que ter uma ideia que nós temos aqui uma grande força de energia sendo liberada, uma grande luz sendo liberada. Até mesmo dentro da comunidade científica, nós vemos aqui a luz presente bem ali no início da criação de todo o universo. Então, nós podemos extrair aqui esse conhecimento que dentro da mitologia aparece ali a primeira parte da criação sendo a luz. Dentro da Bíblia, né, um livro que foi aceito por milhões, aparecendo ali a primeira parte da criação, a luz. E dentro da comunidade também, essa luz presente, essa grande energia presente no ato da criação do Big Bang há milhares e há milhões de anos atrás. Mas tem muitas pessoas que vão dizer o seguinte: mas não tem como provar, nem cientificamente, nem que a ciência existia há milhões e milhões de anos atrás para dizer uma verdade dessa. É verdade, não tem como a ciência provar, porque há milhões e milhões de anos atrás a ciência não estava lá. Só que também que não tem como provar, se a gente levar ao pé da letra, que a Bíblia também foi escrita através da revelação de Deus para um ser humano chamado Moisés, porque historicamente também Moisés não escreveu o Pentateuco. Isso veio de tradições orais, que foi escrito pós-exílio da Babilônica há milhares de anos do acontecimento. Também, se for levar ao pé da letra, não tem como olhar para o mito para tentar ver uma verdade absoluta, porque quem é que estava presente lá quando o mito foi escrito para poder descrever com verdades absolutas? Acontece que quando uma pessoa ou um grupo ele é nichado em um tipo de entendimento, ou do grupo científico, ou da comunidade religiosa, eles não conseguem enxergar fora daquela realidade que eles estão vivendo. Mas quem tem uma mente holística, uma mente aberta, uma mente que não está presa nem ao sistema religioso, nem ao sistema mitológico e nem ao sistema científico, nós conseguimos observar que sim, existe uma certa relevância com o mito, com os escritos da Bíblia e também com os estudos científicos que tem a ciência, ela tem contribuído e muito para a evolução do ser humano e que nós vemos hoje no dia presente. E hoje essa é a primeira parte que nós vamos falar aqui sobre o mito de Enuma Elish. Depois nos próximos vídeos nós vamos dar sequência aqui nesse mito. Também entre um vídeo e outro eu quero falar aqui também sobre a mitologia envolvendo ali Jesus, envolvendo Jesus histórico, envolvendo Jesus mitológico, e nós vamos mesclando aqui para que nós possamos compreender, porque aqui somos o canal Alvo da Consciência e tudo que nós queremos é uma compreensão holística fora da casinha ou fora da caixinha. E se você estiver gostando dos nossos vídeos, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça também de compartilhar, porque isso é muito importante para nós, e logo após nós vamos continuar dando sequência aqui nos nossos vídeos para que nós possamos abrir o nosso conhecimento, nosso entendimento, mostrando aqui todos os lados do conhecimento para o nosso enriquecimento intelectual. Beleza?